Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 543. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela, que é produtora executiva focada em políticas públicas no audiovisual, escreve sobre mercado audiovisual e tem o projeto Simplificando o Cinema, Marina Rodrigues. Oi, Rafa. Oi, pessoal do Cinemação. É sempre muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. E vamos conversar hoje, finalmente, depois desses anos todos, vindo aqui nesse podcast, dar alguma notícia animadora, né? Os últimos anos foi só decepção, né? Pois é, tinha que ter esse programa esse ano pra gente sorrir um pouquinho, é verdade, mas tem toda razão. É isso aí. E nós temos uma estreia aqui no Cinemação hoje, ele que é jornalista integrante lá no podcast Vamos Falar Sobre Música, Renan Guerra. Olá, pessoal, tô muito animado de participar aqui. Inicialmente na minha carreira, por mais que hoje em dia as pessoas me vejam mais falando sobre música, minhas pesquisas sempre foram de cinema, especialmente cinema brasileiro, então fiquei muito feliz de ser chamado para esse papo, que é algo que também me interessa muito, tanto quanto a Marina. Que demais, que demais. E você pesquisa também a parte da música em si, projetos de lei de música, essas coisas também? A gente acaba fazendo algumas pesquisas relacionadas tanto à questão de editais de música, mas também de acesso a esses espaços de cultura. Essa semana tá saindo um episódio super legal que a gente gravou no podcast, vamos falar sobre música, especialmente sobre essa questão de que como que as pessoas têm dinheiro, por exemplo, para tantos eventos de música, né? Como tem dinheiro para tanto show, quem pode acessar esses espaços, essas são questões que a gente também tem cada vez pesquisado mais e são universos que me interessam, que eu acho que são importantes da gente debater cada vez mais. Pô, que sensacional. Eu tô muito feliz de estar fazendo esse programa, porque como eu falei, né, um tempo atrás a gente fez esse programa justamente falando sobre vários problemas e agora a gente consegue ver uma luzinha no fim do túnel ali. Então, para vocês, meus amigos que estão ouvindo a gente, só pra gente situar hoje o programa, né, o Lula recentemente assinou a PL 3.696, que prorroga o prazo, né, de obrigatoriedade de exibição comercial de obras cinematográficas brasileiras na TV paga. Além disso, ele também sancionou o PL 5.497, que recria a cota de exibição comercial de obras brasileiras nas salas de cinema, estendendo o prazo até 31 de dezembro de 2033. Essas medidas basicamente significam aí que as empresas de cinemas elas vão ser obrigadas a continuar reservando espaços para filmes brasileiros, tanto na TV paga quanto nas telonas, né? Contribuindo assim para a preservação e o fortalecimento do cinema nacional. A gente já tem alguns episódios aqui onde a gente fala sobre a importância da cota de tela, onde a gente fala sobre a importância dessas leis de fomento à cultura e tudo mais, então vocês podem ir lá, um episódio com certeza vai alimentar o outro. Porém, hoje aqui eu, Marina, Renan, a gente vai conversar justamente sobre o que significa, qual o significado dessas leis, por que elas são tão importantes, né? Essas leis que o presidente acabou assinando, e a gente vai especular também quais podem ser os próximos passos, para onde o cinema brasileiro deve caminhar, o que pode acontecer aí daqui para frente. Então vamos bater esse papo no segundo ato desse podcast. Então, para nós é um momento muito importante, significativo, a retomada das cotas de tela para o audiovisual brasileiro, para a nossa indústria cinematográfica. Então, estamos todos felizes com esse acontecimento, né? O presidente sancionou, agora vai fazer as deliberações, né? Isso para nós assim, é de uma importância enorme, porque também nós estamos vendo também o cinema brasileiro voltando às telas com uma retomada potente. Acho que é um momento vibrante para nós. Bom, a gente viu
a cultura brasileira, né? Principalmente, assim, essa área, né, cultural, a gente viu ela sendo desmontada ao longo dos últimos anos. A gente aqui falando sobre cultura, falando sobre os profissionais que trabalham com cultura e como isso foi difícil, né? Como o mercado teve muitos problemas, as pessoas tiveram que se reinventar ao longo desse período porque o mercado começou a ser desmontado. E aí agora a gente começa a ver justamente assim, uma luz no fim do túnel realmente, né? Algo que pode acontecer, que pode melhorar. É óbvio que aqui é um primeiro passo, ainda tem muita coisa para acontecer, mas agora com essa assinatura da PL 3.696 e da PL 5.497, o audiovisual brasileiro volta a ganhar um pouco mais de força, um pouco mais de esperança. Má, eu queria que você começasse explicando para nossa audiência, para quem ainda não entendeu, qual que é o tamanho dessa vitória dessas assinaturas dessas PLs. Primeiro com a TV a cabo, né, que embora todo mundo diga que a televisão está morrendo por conta do streaming, isso é uma grande mentira em muitos lugares no mundo, principalmente no Brasil, que a gente tem cultura de ver TV. E a TV a cabo, por mais que ela esteja de fato perdendo assinantes, ela ainda tem uma audiência muito superior às plataformas de streaming, né? Então, essa cota, ela é uma renovação de uma lei que foi aprovada em 2011 e entrou em vigor em 2012. Então, tem um pouco mais de 10 anos aí em vigência. E ela permitiu com que as produções nacionais tivessem uma brechinha, assim, de exibição, né? É uma cota de 3%. Isso significa que 3h30 de programação da TV a cabo precisa ser direcionada a produções brasileiras, o que é pouquíssimo, se a gente for pensar que o dia tem 24 horas, então 3h30 não é nada. Se fosse um filme do Scorsese, seria só dentro dessa cota. Então é muito pouco, mas isso foi super significativo para o audiovisual brasileiro lá em 2012, né? 2011, 2012, quando ela entrou em vigor de fato. Porque naquela época a gente tinha várias programadoras, né? Que no caso são canais, né? Então, o Warner, Paramount, enfim, esses canais de TV a cabo, que não exibiam nenhum conteúdo brasileiro. Eles tinham uma programação 100% estrangeira e era muito difícil você ter esse conteúdo. E depois que a gente teve a aprovação dessa cota, né, que é dentro de um marco regulatório super gigante, a gente começou a ter a entrada desses produtos brasileiros, dessas obras brasileiras, mais diariamente, mensalmente, e isso foi trazendo uma audiência significativa para as nossas produções, ao passo de que um pouco antes da pandemia e um pouco antes de toda a desgraça que nos ocorreu nos últimos anos, esse espaço de 3% já tinha uma ocupação de 40% das obras, né? Então, 40% da programação da TV a cabo foi ocupada por obras brasileiras. Então, isso significou um aumento de empresas brasileiras que nasceram aí no seio dessa oportunidade mesmo de produzir e ter onde exibir. Vários empregos foram criados e, consequentemente, também vários cursos técnicos, porque era uma área que estava realmente aquecida. E essa cota perdeu, né, validade em 2022 e precisa ser renovada, porque por mais que já esteja lá os seus 40%, mas nenhum mercado no mundo consegue prosperar sem a cota de tela, né? Então precisava ter mais um gás aí por mais 10 anos. O setor queria 20, né? Mas as casas legislativas entenderam que talvez 20 anos para a TV a cabo, o modelo da TV a cabo como a gente encara hoje, talvez seja muito tempo, porque cada vez mais a TV a cabo está se fundindo com o streaming, né? E não ao contrário.
Então a gente não sabe daqui a 20 anos o que a gente vai ter de modelo de exibição fora das salas de cinema. E para as salas de cinema, essa cota é fundamental, né? Não é uma invenção do Lula, não foi ele que criou, né? Não existe essa coisa, ninguém vai atrás de você para ver quantos filmes brasileiros você viu no mês. Mas isso é uma política que é uma das mais antigas no mundo, né? Então você tem a Europa, no primeiro momento ali no pós-guerra, fazendo essa política para se defender do monopólio hollywoodiano que naquela época queria ocupar bastantes espaços. E essa noção da cota de tela, essa política da cota de tela existe no Brasil desde a era Vargas, né? Então tem muito tempo já que isso existe, que isso é uma realidade para quem faz cinema. Não tanto para o espectador, né? Porque tirando aí os últimos anos que a gente teve uma pasteurização super enorme da programação de cinema de shopping, que hoje é difícil você encontrar outros filmes diferentes de blockbuster, mas a gente sempre teve uma programação super diversa, né? Então, para o espectador, nem parece que está acontecendo nada ali nos bastidores, é só... os filmes estão passando agora e é isso, mas existe toda essa costura da política. Então, você garantir esse espaço, você evita que os conglomerados norte-americanos venham fazer um monopólio de fato, criem a sua própria cota de tela, né? Porque tem 90% das salas passando um único filme internacional não quer dizer somente oferta e demanda. É uma cota de tela estrangeira que eles já puseram aí pra gente, goela abaixo, sem ninguém assinar nada e dizer, tudo bem, pode colocar aí 90%. E nada mais é para proteger mesmo esse espaço, né? Para que os filmes nacionais consigam ser exibidos. E isso se traduz sempre em emprego, geração de renda e possibilidade de você amadurecer uma indústria que é super importante, tanto para a economia brasileira como no cenário latino-americano como um todo, né? O Brasil é o segundo maior mercado de audiovisual da região. Então, é importante que a gente tenha essa preservação, é importante que as pessoas consigam ir ao cinema e consigam ver um filme brasileiro em cartaz e queiram ver esse filme para a gente resgatar esse público, né, que se perdeu nesses últimos anos. É engraçado o que a Mari está falando, que é interessante pensar que o próprio Estados Unidos tem uma política de regulação para sua malha exibidora por lá também. Então não é uma coisa que a gente está pensando aqui apenas contrário a esse mercado. Mas eles também têm regulação para que alguns filmes não dominem as suas salas de forma tão aniquiladora, né? Porque isso termina com a possibilidade de que outros filmes cheguem até o público, porque... Às vezes você vai numa sala de cinema, quase todas as principais salas, as melhores salas e os melhores horários estão com apenas um determinado filme, e aquele filme que você tem interesse às vezes fica relegado a horários muito complexos. Que isso é uma discussão até mais ampla, né? De onde esses filmes são colocados. Mas eu acho que é interessante, para começar, a gente pensar nessa questão de cota de tela, não necessariamente apenas como uma perspectiva de enxergar, de colocar na tela os filmes alternativos ou filmes que vêm de um espaço de arte ou nada disso. Aqui a gente está falando, inclusive, do cinema comercial. E eu acho que o cinema comercial no Brasil é muito gigantesco. A gente passou por um momento muito amplo em que as comédias, os filmes de ação ganharam um espaço de produção interessante. E eu acho que o caso mais simbólico disso é a experiência da Ingrid Guimarães nesses últimos anos. No momento que a gente ainda tinha o espaço da cota de tela, em 2019, o filme Vingadores Ultimato ocupou mais de 80% das salas de cinema do país. E o filme da Ingrid Guimarães, o De Pernas pro Ar, que estava em cartaz naquela época, o De Pernas pro Ar 3, ele foi tirado de algumas salas de cinema na época por causa disso. E a própria Ingrid Guimarães se pronunciou. E é muito interessante porque a Ingrid Guimarães é uma das pessoas que leva público ao cinema.
Atualmente ela lançou o Minha Irmã e Eu no final de 2023. O filme atingiu 2 milhões de espectadores. Foi a primeira vez pós-pandemia que a gente levou esse número de pessoas ao cinema para ver um filme brasileiro. Então ela é um nome que traz público e ela própria sofre essas dificuldades, né? Acho que isso é bem simbólico da importância da gente ter essas regulações, porque aqui a gente está falando do mercado como um todo e não só de uma questão de nicho, né? E uma coisa interessante é que, me corrijam se eu estiver errado, mas desde a sua criação, lá em 1930 e tal, essa discussão sobre a cota de tela sempre foi, assim, polêmica, sempre enfrentou resistência, assim. Sim. E aí chega a ser, sei lá, surpreendente ter tanta resistência, e daí quando a gente vê uma lei, tipo, assinada, dizendo que a gente tem direito a 3%, a gente fala, nossa, finalmente nos deram, assim, um espaço para a gente poder produzir. E aí, quando é dado esse espaço, e aí começa a ter esse aumento, até como a Marina falou, tipo, tem um aumento de 40% em produção, empresas sendo criadas, pessoas sendo contratadas e tal. Você fica imaginando se fosse como na Itália, que chega a atingir 70% de cota de tela. É inacreditável, assim, essa resistência. Por que vocês acham que existe essa resistência especificamente? Num primeiro momento, assim, pensando em questão de mercado, eu acho que existe um lobby muito grande, não só nas salas de cinema, mas também na TV a cabo, porque a TV a cabo hoje, por exemplo, depois dessas fusões todas dessas empresas internacionais, pelo menos metade de um pacote, assim, comum, né, digamos, simples, que não tem HBO, não tem pacote grandes, assim, embutidos. Metade dos canais pertence ao Warner Bros. Discovery. Então é uma empresa que domina o mercado. E para ela sempre vai ser mais vantajoso jogar com um produto internacional muitas vezes do que o nacional, porque já existe um público fidelizado para aquilo, porque a gente, querendo ou não, infelizmente nós somos colonizados na parte cultural pelos Estados Unidos, então essas empresas se aproveitam desse capital, né, dessa possibilidade de fazer monopólio num país estrangeiro para colocar o seu produto ali como prioritário. Esses executivos vão ao Congresso, né? Eles estão sabendo o que está acontecendo e eles tentam advogar em prol deles próprios, né? Então, assim, para mim é um absurdo a última audiência pública que a gente teve sobre regulamentação do streaming, escutar uma representante da Motion Pictures Association, né? Que é o sindicato que rege esses grandes conglomerados. Ouvir a opinião de um grupo desse, assim, que não tem nada a ver com o cinema brasileiro. Tipo, eles não querem ajudar, eles querem usurpar o nosso espaço muitas vezes. Foi sancionado as 2 cotas de tela, né? A de cinema e de TV. A de cinema restabelece as nossas produções brasileiras de volta às grades do cinema. Estava vencida desde 2020, né, e não havia o compromisso de ser restabelecido, e a ministra assumiu esse compromisso desde o início do ano e terminamos o ano com as cotas restabelecidas, e a de TV paga, que estabelece 3 horas e meia de conteúdo brasileiro independente por semana nas grades das TVs por assinatura. Na questão das salas de cinema, eu acredito que tem a parte do lobby, né, que é feito assim muito grande. E hoje em dia já não é mais tão escondido como era antes, que é a questão dessas grandes distribuidoras, que são essas programadoras, irem até os exibidores e falarem, olha, eu sei que você quer Barbie porque é um grande lançamento do ano, mas para você passar Barbie, você vai ter que se comprometer comigo em passar 36 títulos que eu vou lançar esse ano ainda, e eu preciso de bilheteria para não ficar no prejuízo. E aí você vê A Freira 2, que é um filme que tem um público fidelizado até,
mas que não justifica ter ficado quase 2 meses em cartaz em tantas salas como ficou. Então, é isso, assim. E o exibidor, ele, por um outro lado, fica acuado, né? Porque se ele não aceitar, ele não passa Barbie, então ele não ganha com Barbie. Mas, em contrapartida, ele precisa ocupar as salas com a Freira 2. Então tem muito... Você começa a criar uma mentalidade na cadeia exibidora de que o cinema brasileiro ele não é tão rentável, porque essas distribuidoras, como elas têm dinheiro para esse tipo de barganha, elas pagam as salas antecipadamente. Então, o exibidor, por mais que ele não sinta o lucro do ingresso muitas vezes, porque esses filmes têm mais da metade da bilheteria recolhida para as próprias distribuidoras, mas ele tem a certeza desse pagamento do aluguel das salas por muito tempo. Então, você começa a criar uma mentalidade no exibidor ao ponto de acontecer o que aconteceu lá em 2021, em que um grupo de exibidores foi até o STF tentar transformar a cota de tela em uma coisa inconstitucional, porque eles não queriam que aquilo ali fosse renovado de maneira nenhuma. Então eles começam a ter essa mentalidade de fazer do cinema brasileiro um inimigo, assim, de não querer que aquele filme esteja ali por mais de uma semana, porque eles não têm mais essa visão de que eu vou ganhar com a bilheteria desse filme. Se eu deixar esse filme por mais de uma semana, o boca a boca vai me ajudar também a ganhar em cima da porcentagem da bilheteria desse filme. Não, eles têm uma mentalidade tipo, se eu ficar com esse filme por mais de uma semana, vai atrapalhar a organização que eu tenho da programação, que é o próximo blockbuster da Marvel, que ninguém quer ver, que ninguém fala sobre ele na internet, mas eu preciso passar, porque eu sou obrigada a passar e eu quero passar, porque vai me dar, de alguma maneira, vai me dar algum retorno maior. Então, eu acho que isso acontece muito, né? E isso, ao longo do tempo, para o espectador, vai criando uma mentalidade também muito negativa, de dizer que cinema brasileiro não presta, que não vale nada, porque é só Globo Filmes, é só comédia, é só palavrão, é só favela, é só violência, é só não sei o que lá. E você vai afastando esse público, né? Então você vai socando nele 10 anos de blockbuster internacional, você vai socando nele várias séries internacionais na TV a cabo, você vai socando nele uma programação, um catálogo de streaming que tem 3 obras brasileiras e o resto é tudo estrangeiro, assim. Então a pessoa fica acuada e ela não tem para onde enxergar o cinema de outra maneira, né? Então eu acredito que a gente tem esses 2 cenários, assim, inicialmente. Essa perspectiva do lobby é muito interessante. Saiu uma matéria no ano passado da Folha, em que eles analisavam como os filmes brasileiros ficam relegados a horários considerados não nobres, né? Então a maioria dos filmes brasileiros, inclusive filmes comerciais, acabam estreando em horários no meio da tarde. E aí, por exemplo, eles fizeram um levantamento com dados do Filme B, da Ingresso.com e da Comscore, que falava que 55% das estreias de filmes nacionais aconteceram antes das 3 da tarde e apenas 12% nos horários nobres. Caraca. E aí, nessa matéria específica, eles acompanham um filme que é ultra comercial, que é um filme Os Aventureiros, A Origem, do Lucas Neto. A maioria das poucas salas que o filme estreou ainda era no horário da tarde. Aí a pessoa pode dizer, mas é um filme infantil. Sim, mas o pai trabalha, ele precisa levar a criança. A criança, às vezes, vai poder ir, depois das 7 da noite. É um horário normal que as pessoas podem ir ao cinema no meio da semana. É super complexo esse lobby. E aí, por outro lado, ainda tem essa construção histórica de que o cinema brasileiro não é bom, de que o cinema brasileiro não tem qualidades competitivas, né, para isso tudo. E é muito interessante porque
momentos em que o público esteve muito conectado com o cinema brasileiro, estão relacionados a esses momentos em que há cotas de telas muito importantes e também há essa construção cada vez maior de que o cinema brasileiro é ruim. Quando a gente pensa na primeira cota de tela brasileira lá na Era Vargas, a gente vai ver ali o nascer de uma indústria brasileira que é muito forte, que é o nascimento da Atlântida e da Veracruz, que são são momentos muito importantes para o Brasil e criam um tipo de cinema que é muito marcante de uma fase específica da produção brasileira. E depois a gente vai ter a década de 60 e 70, que vai ter uma produção muito ampla e vai ter os recordes de público. São dois momentos que são muito marcados por um certo nacionalismo. Aqui a gente está falando tanto da Era Vargas, que existia essa coisa de Getúlio trazer uma força maior dessa imagem do Brasil, e a gente está falando da ditadura militar. Só que eu acho muito interessante na perspectiva dessa cota de tela e do espaço que o cinema atingia na ditadura militar, é que a gente passa a ter uma indústria que está à margem de tudo aquilo que é proposto pelos ditadores. Então a gente tem a produção da Embrafilme, que é uma empresa que surge em 1969 a partir do golpe militar e que ajuda a fazer muitos lançamentos, mas a gente tem uma indústria que acontece à margem aqui em São Paulo, que é a indústria da boca do lixo de São Paulo, que muitos chamam de a indústria da pornochanchada. E é muito interessante, porque esses filmes lançados na boca do lixo de forma independente, até hoje, ainda estão nas nossas listas de filmes mais assistidos da história do cinema brasileiro. O público fazia fila para ver esses filmes. É incrível. E é interessante como se cria esse imagético de que o cinema brasileiro era palavrão, era putaria, era violência, e o público ia, mas depois às vezes eles tinham vergonha de dizer que foram ver aqueles filmes, mas eles foram ver aqueles filmes, eles gostavam daqueles filmes. Porque existe dentro desse cinema, especialmente desse cinema mais marginal feito na boca do lixo, uma complexidade narrativa. Então a gente vai ter uma complexidade de gêneros também. Então a gente tinha comédia sendo produzida, a gente tinha filmes de ação, a gente tinha filmes de terror, a gente tinha filmes de faroeste, a gente tinha todo tipo de filme sendo produzido para diferentes públicos, porque existe uma diversidade de público. E eu acho que quando a gente começa a criar esse imagético, a gente passa a também dizer cada vez mais que o cinema brasileiro só produz as mesmas coisas. E é meio engraçado porque hoje em dia, quando você vai escrever ou fazer alguma matéria sobre um filme brasileiro, você precisa deixar muito claro, se ele não é uma comédia, que ele não é uma comédia. Aí você às vezes precisa lembrar, este é um importante filme de gênero brasileiro, ele também é um filme de ação, ele também é um filme de terror, para tentar chamar esses outros públicos que às vezes não se conectam com o cinema brasileiro porque acreditam que a gente só produz filmes de comédia ou a gente só produz filmes que exploram essas narrativas de violência, de pobreza, alguma coisa desse tipo, né? É um cenário bem complexo e bem cheio de meandros. E eu acho engraçado porque se a gente fosse olhar e assim, de uma forma bem simplista, em quantas salas Madame Teia chegou e esse filme horroroso, né, que ficou aí, teve audiência porque a galera foi ver pra conseguir falar que era um filme horroroso. E aí você pega um filme que é uma preciosidade, um filme maravilhoso como Pedágio, por exemplo, da Carolina Markovits, que teve uma dificuldade gigante de chegar nos cinemas. E olha que a gente tá falando de um país, o nosso, que em termos populacional é o 7º maior país no mundo e é a 9ª maior economia no mundo hoje, né? Então a gente tá falando de um país poderoso, assim, que deveria ter poder em relação a esse lobby. Dessa perspectiva, você citou o Pedágio. Eu acho que o Pedágio é um desses filmes que sofreu muito pela não existência do boca a boca. Nos últimos tempos, quase todos os filmes mais independentes que a gente teve do cinema brasileiro, eles conseguiram resistir em cartaz por causa do boca a boca. E aí a gente tá falando daquela perspectiva de que o filme entrou em cartaz, as pessoas tiveram tempo de assistir esse filme e elas comentaram e indicaram para outras pessoas. Que foi o que foi feito, por exemplo, com a campanha do Medida Provisória do Lázaro Ramos. O filme se expandiu porque as pessoas iam ver e chamavam outras pessoas para ver.
No caso do Pedágio, ele é um filme que eu lembro quando eu li a sinopse, eu assisti ele ano passado no Mix Brasil, eu achei que ele ia ser um filme pesado, um filme difícil. E é muito interessante os caminhos que ela nos leva, e é um filme completamente diferente. Eu fiquei assim, eu fiquei indicando pra todo mundo durante meses. E aí, só que você tem que fazer aquela campanha maluca de dizer, gente, você precisa ir na primeira semana e você precisa avisar todos os seus amigos, porque senão o filme sai de cartaz na outra semana. E é um mercado que não funciona, não tem lógica. A pessoa não sabe que o filme está em cartaz, não tem tempo da pessoa descobrir que aquele filme está em cartaz e de existir a possibilidade dela ir assistir, né? Bom, como eu falei aqui, acho que esse início do ano é um grande indutor, né? Assim, de como o público brasileiro está voltando às telas de cinema. Eu diria que tivemos também a greve de Hollywood que impactou, né, no lançamento de produções por aqui. E nós temos com várias produções, temos uma série de filmes prevista para lançar ao longo do ano, que certamente vai ocupar com grandeza as telas de cinema. E Renan, você comentou aqui algumas vezes sobre a questão do horário de exibição. Com essa lei aprovada e tudo mais, isso muda de alguma forma? Tipo, a gente tem assim 3% garantido em termos de exibição, mas de alguma forma existe alguma coisa ali que encaixa esses filmes e fala assim, não, ó, são 3%, mas em horário nobre, em horário comercial, em horário, sei lá, ou não, ou as pessoas, tipo, é 3% e mesmo assim as pessoas ainda vão poder encaixar os filmes brasileiros, por exemplo, em horários completamente alternativos. Para a cota de televisão, a gente tem essa perspectiva de alguns produtos serem exibidos em horários melhores, né, nessa faixa de horário nobre, porque a gente sabe que senão eles manteriam muitos desses produtos na madrugada. Para o cinema, essa ainda não é uma discussão que ainda caminha, né? Eu acho que é uma discussão que precisa ser feita, assim como a perspectiva dos streamings, porque eu acho que é uma discussão cada vez mais urgente, de que a gente não tem o cinema brasileiro presente nos streamings, a gente não tem produções brasileiras. Eu acho que isso são discussões que vão ser mais importantes agora que a gente já deu essa engatinhada, eu acho. Esse seria um segundo passo, Má, por exemplo, a gente tentar criar mais mecanismos dentro dessa cota de tela já aprovada para que a gente consiga garantir de alguma forma o acesso do público aos filmes? Sim, com certeza. Até porque a cota de tela no Brasil, ela tem uma exigência muito curiosa, que é a questão do decreto presidencial, né? Que todo ano o Ministério da Cultura precisa renovar essa cota de tela com certos parâmetros ali dentro, né? Então, assim, digamos que essa cota já estivesse em vigor no ano passado. Então, o Ministério da Cultura, junto com a Ancine, vai fazer um estudo para ver como que foi o recebimento dessa cota, como que foi o cumprimento da cota de tela nas salas de cinema. E aí ver, tipo, em 2023, a gente teve um aumento de exibições em X% de filmes brasileiros. Então, para 2024... a gente quer ter Y% de filmes brasileiros sendo exibidos. E aí, tudo isso vira um decreto presidencial que o presidente Lula vai ter que assinar no fim do ano para renovar a cota para o ano seguinte. Essa cota que foi sancionada pelo Lula agora em janeiro, ela ainda não entrou em vigor totalmente, porque ainda falta esse decreto, que atualmente está em discussão justamente no Ministério da Cultura e na Ancine. E para essa nova cota, foi uma vitória do setor conseguir aprovar com que não só o Ministério da Cultura e a Ancine participem dessa análise de performance dos filmes brasileiros e da quantidade de salas abertas, da porcentagem de filmes sendo exibidos, mas também pessoas do setor, né,
produtores e distribuidores compartilhando seus próprios conhecimentos sobre essa dificuldade de colocar um filme em exibição para trazer esse auxílio maior dentro desse decreto. Então, está previsto que esse decreto saia no próximo mês de abril agora. E aí sim, os cinemas vão começar a ser obrigatoriamente exigidos que se tenha a programação um pouco mais extensa para o cinema brasileiro. E aí eu explicando tudo isso para dizer que dentro desse decreto pode vir essa exigência das sessões a partir de 6 horas da tarde, que é uma necessidade muito antiga nossa, realmente, e que os exibidores, quando não tinha cota ou quando ela era muito desrespeitada porque você não tinha uma fiscalização efetiva da agência e você não tinha o Ministério da Cultura com o status de ministério, os exibidores jogavam a gente para 2 horas da tarde, que é o que tem acontecido até hoje. Sim. Às vezes só para uma sessão no fim de semana. Documentário 1 da tarde, de quinta-feira. Exatamente. Ninguém vai, assim. Pessoas que trabalham, é impossível de você ir num cinema a essa hora, assim. Nem que você tire só a hora do almoço. Só que você tirar a hora do almoço, não tá pensando em ir ao cinema. Você tá pensando em almoçar, fazer outras coisas. Não é prioridade. Então pode ser que dentro desse decreto também venha essa exigência de que algumas sessões, né, pelo menos 50% desse espaço tenha que ser obrigatoriamente exibido o filme a partir das 6 da tarde. Vamos ver como é que vai ficar, assim. Uhum. Eu tenho esperança que isso vire, de fato, uma exigência, porque nos últimos anos isso foi bastante martelado. Porque no final das contas, o que acaba comprovando esses 3% de cota de tela não é necessariamente o número de salas que aquele filme está, mas também a quantidade de audiência que ele conseguiu carregar para o cinema, certo? Sim. E até também para justificar coisas como não tirar o filme de cartaz depois da primeira semana. Ter essa exigência de deixar o filme pelo menos 15 dias ou metade de um mês, assim. 15 dias já é metade de um mês, né? Abafa. Tudo bem. Um pouco mais do que 15 dias em cartaz, porque você tem agora a possibilidade de contar com a opinião desses produtores e distribuidores, que são pessoas que estão nessa linha de frente e sabem que uma semana é muito pouco tempo para o boca a boca pegar. É o jeito que a gente tem de vender os nossos filmes, porque a gente não tem um orçamento megalomaníaco que nem Hollywood de fazer esse marketing super ostensivo, das pessoas saberem há meses de distância do lançamento que aquele filme vai sair em algum momento. Então a gente precisa desse boca a boca, a gente precisa que as pessoas descubram que esse filme tá lá. E quem já sabe que o filme tá lá, que dê tempo, né? Sim. Possível pra pessoa ir até o cinema e assistir esse filme. Sim, porque é isso que a gente falou, né? Às vezes a pessoa descobre que o filme tá em cartaz, mas aí o filme fica ali num horário que é inviável, que é o meio da tarde durante a semana. E aí quando a pessoa chega no final de semana, ela decide, agora eu vou conseguir ver esse filme, o filme já saiu de cartaz. É um caminho meio absurdo, porque às vezes o filme estreou no final de semana num horário que era até positivo, mas aí quando vai dar aquele boca a boca até a próxima quinta-feira, que é quando eles trocam, né, os filmes, já não deu mais tempo. E aí o filme já saiu de cartaz e aquilo já se perdeu. E depois aí cria-se esse limbo também que você... o filme saiu de cartaz, ficou 2 semanas, 2 semanas em cartaz, onde eu vou conseguir ver esse filme, sabe? Esse filme também não chega nos outros espaços, porque como a gente falou, não há esse grande interesse de levar esse filme para o streaming, porque a gente ainda não tem essa discussão também dessa chegada dos filmes lá. E é muito interessante quando a gente pensa que filmes que chegam no streaming, ele mostra cada vez mais o interesse que o público tem em diferentes narrativas, que o público muitas vezes está aberto a essas narrativas, mas ele não tem acesso a essas narrativas. Eu acho que, por exemplo, a estreia
estreia em 2022 do Noites Alienígenas foi muito interessante, porque eles conseguiram... Primeiro, ela estreou, na verdade, no início de 2023, né? Que eu assisti um pouquinho antes. Eles conseguiram estrear de forma nacional, é um filme produzido no Acre. Eles conseguiram algumas salas no Brasil e esse boca a boca foi dando uma ajudada. Então, muita gente foi assistir o filme porque tinha essa coisa muito interessante de ser o primeiro filme produzido por lá que estava chegando num lançamento de tamanho nacional. E aí, obviamente, o filme tinha a presença da Gleice Damasceno, que é uma figura famosa por ser ex-BBB, o público dela ajudou e engajou na campanha. E posteriormente o filme chegou na Netflix e o filme segue reverberando. Agora, recentemente, o protagonista do filme, o Adanilo, participou da novela Renascer e de novo houve um movimento na internet de pessoas descobrindo o filme dentro da Netflix e se encantando com o filme. Então eu acho que existem caminhos e existe um público que está aberto a essas narrativas, só que essas narrativas não chegam a eles, né? Exatamente. E até te perguntar, Renan, porque você tem essa pesquisa, né? Você faz essa análise dessa perspectiva histórica, contexto histórico e tal. Quando você para olhar com esse foco, nesse contexto histórico e tudo mais, você entende que esse caminho da cota de telas é algo, assim, é o único caminho, ou a gente teria outras coisas que a gente poderia fazer que ainda são muito incipientes, ou que a gente ainda não está pronto para essa discussão, eventualmente, sabe? Quando eu falei, né, sobre essa minha pesquisa, meu trabalho principal é realmente de análise do cinema da Boca do Lixo de São Paulo. E quando a gente pensa no cinema da Boca do Lixo de São Paulo, para além da existência que havia no Brasil de uma cota de tela e de uma presença do cinema nacional na tela grande de verdade, a Boca do Lixo tinha o seu próprio sistema de distribuição de filmes. Então isso era muito interessante, porque quando a gente pensa hoje em dia, a gente pensa no cinema dentro do shopping. A gente pensa nesses cinemas que são grandes redes e que tem grandes caminhos que os filmes percorrem, né? E a gente tem outros poucos cinemas que são de arte, que estão em espaços que às vezes não têm acesso, que não dão acesso a muitas pessoas de chegar até esses cinemas. É óbvio que a gente tem algumas outras políticas que tentam fazer algum caminho para que esse cinema se popularize. Acho que a gente pode falar disso no segundo momento. Mas quando a gente pensa nesse espaço histórico, eu acho muito interessante de pensar que no cinema produzido na Boca do Lixo, eles tinham um circuito de exibição no centro de São Paulo. Então, os filmes eram exibidos, estreavam, fazia sua grande estreia no Marabá, depois ele passava nos outros mesmos cinemas que ficam ali na República, e a partir disso, a partir desse boca a boca, às vezes o mesmo rolo de fita que estava aqui em São Paulo, do Marabá, ia entrando para dentro do país, ele ia indo para cidades do interior. E às vezes o mesmo filme ficava em cartaz por 1-2 anos, porque ele ia fazendo essa circulação. Então as coisas iam criando um boca a boca muito mais lento, muito mais perene que o que a gente tem hoje. Então era também comum que às vezes as pessoas voltassem depois de um tempo para ver o mesmo filme que ela já tinha visto, porque aquele filme continuava em cartaz. Óbvio, a gente também está falando de um momento em que o Brasil tinha uma quantidade de salas de cinemas muito maior. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade quase na fronteira com a Argentina, e eu só fui ir ao cinema já na adolescência, porque a minha cidade não tinha cinema. E é muito curioso, porque a minha mãe viveu a vida inteira dela nessa cidade. A cidade era ainda menor e mesmo assim ela cresceu indo ao cinema. O cinema acaba na minha cidade quando eu nasço, ali no início dos anos 90. Por exemplo, a minha mãe assistiu O Exorcista no cinema quando ela tinha 14 anos. Tanto que era uma coisa que ela nunca deixou eu ver quando eu era criança. Que ela morria de medo até a vida adulta. Mas era uma experiência que ela teve. Os meus irmãos ainda tiveram essas experiências de assistir os filmes dos Trapalhões, da Xuxa. Uma das grandes mágicas da infância deles é porque eles viram Lua de Cristal no cinema. Então, essas coisas formam alguns imagéticos na nossa cabeça que são muito fortes. E aí a gente vai ter, a partir dos anos 90, um sucateamento total dos cinemas, especialmente dos cinemas de rua. Eles vão acabar. A gente tem no interior do Brasil ainda tentativas e processos de pessoas que tentam criar cinemas e tentam fazer essas coisas acontecer, mas é muito difícil. Por exemplo, na minha cidade, é uma cidade chamada Santiago, ela recentemente, um pouco antes da pandemia, havia uma sala de cinema que foi aberta.
era um casal de apaixonados por cinema. Eles fizeram a sala tinha às vezes… não funcionava sempre, então ela tinha determinados horários e eles exibiam algumas coisas. Então eu tive a oportunidade, por exemplo, voltar para o Sul e poder levar o meu sobrinho para assistir a primeira vez um filme. Que legal. E aí toda vez que eu voltava ele queria de novo, só que aí agora, nos últimos anos, essa sala fechou. E aí eu fiquei muito encantado que esse ano a gente foi, ele falou de novo, que pena que não tem mais o cinema aqui. E aí esses dias ele me mandou mensagem no WhatsApp, ele tem 11 anos agora. Ele mandou mensagem dizendo assim, tio, saiu uma notícia e parece que vai abrir o cinema, acho que no final de ano a gente vai poder ir de novo. Então a gente sabe que essas experiências são importantes para as pessoas, e a gente precisa criar também esses caminhos que é de chegar o cinema nesses outros espaços e o acesso das pessoas a esses outros espaços. Então hoje em dia a gente já tem, por exemplo, aqui em São Paulo existem algumas políticas que fazem, né? A gente tem o circuito SP Cine que faz essa presença do cinema brasileiro em espaços que são distantes do centro a preços populares. Eu acho que a gente tem diferentes discussões que estão além só da cota de tela, né? Então a gente pode pensar no acesso que as pessoas têm a esses espaços e no valor mesmo que isso custa dentro do orçamento de uma família, porque se a gente pensar uma estreia de um filme, é cada vez mais caro, né? O ingresso está cada vez mais caro. Se você vai em família, às vezes você vai comprar uma pipoca, você vai comprar uma bala, um refrigerante, você vai ter o custo do deslocamento até aquele espaço. Eu acho que todas essas coisas são contas que interferem nesse caminho e o que fará a pessoa fazer esse investimento, né? De sair da sua casa, de se deslocar e de assistir um filme, de poder ser surpreendido de novo por essa experiência que a gente sabe o quanto ela é mágica, o quanto ela é encantadora, o quanto ela é única de poder ver um filme na sala de cinema. Começando pela regulação da plataforma, essa é uma das pautas prioritárias do audiovisual brasileiro, né? E uma das pautas prioritárias desse ano, né? Na contramão do que acontece no mundo, no Brasil ainda não está regulado, como você falou, é o futuro do cinema, é o futuro do audiovisual, né? E no Brasil existe essa relação predatória onde ainda não existe cota, ainda não existe arrecadação de Condecine. Tem 2 PLs tramitando e o Ministério da Cultura tem trabalhado para garantir uma regulação que atenda à indústria brasileira. Só que daí tem uma questão, né? Porque do outro lado dessa linha toda sobre os filmes e tudo mais, tem o streaming, né, Má? Que daí seria uma porta de entrada justamente por criar uma certa acessibilidade e em baixo custo, e aí você tem um catálogo gigante de filmes para você assistir e tudo mais. Só que a gente ainda tem um problema de regulamentação, né? Sim. Total. Mas antes de falar do streaming, né, só complementando o que o Renan falou, essa questão do ingresso, né, também emula muito agora essa loucura do filme-evento, né? Sim. De que você vai pro cinema só pra ver aquele filme que é um evento, não sei o que lá. Por exemplo, Barbie, que desencadeou a onda rosa, todo mundo indo de rosa no cinema ver Barbie. Nossa, vai lançar o último Star Wars, então todo mundo tem que ir lá ver o Star Wars. Meio que você tenta destoar o significado de uma sala de cinema, né? Porque é super importante para qualquer pessoa ter esse espaço de convívio. Para uma criança de 11 anos ou para um idoso de 80, a sala de cinema significa muita coisa, né? Então tem essas tentativas assim de corromper esse significado muito grande. Fora as pessoas que estão muito mais educadas nas salas de cinema falando dessa, né? Sim. Deus me livre. E parte disso acho que remonta até mesmo esse costume já de ver muito streaming dentro de casa, ainda mais que a gente passou por uma pandemia, né? Então justificável as pessoas ficarem em casa vendo coisas pela a sua televisão. Eu acho que a experiência do lançamento de Barbie provou bastante isso, né? Porque foi um momento fundamental que as pessoas foram.
E era muito divertido a experiência desse conceito de evento, porque eu acho que naquela semana foi muito divertido você sair na rua de rosa e as pessoas estarem animadas com o filme. Mas a gente viu isso, uma enxurrada de problemas, vídeo de gente brigando no cinema, gente tacando coisa no cinema. Uma experiência meio absurda e maluca. Mas a gente também viu de novo aquilo que eu falei, esse reencontro também das pessoas com essa mágica. Eu lembro que um dos vídeos que mais me emocionou nesse lançamento da Barbie foi uma drag queen que ela saiu vestida de Barbie, porque ela era muito fã. E aí, basicamente, ela tava com medo de ir pra sessão, porque ela ficou assim, será que as pessoas vão achar que, tipo, talvez eu dei uma exagerada aqui? E, tipo, o medo de, sei lá, sair na rua montada não é uma experiência, né? É por isso que a gente não vê drag queens no dia a dia, né? A gente vai ter um pouquinho de medo de sair na rua. Mas aí a experiência dela é incrível, porque todas as crianças queriam tirar foto com ela. Ficavam, mãe, que linda, que linda. É a nossa Barbie. E as crianças, pra elas, foi tipo meet and greet com a Barbie. Então, acho que é isso, né? A gente precisa entender também de novo essa experiência maluca que aí é o cinema. Pois é, e não pode colocar isso só nesses pontos específicos, né? Só quando tiver Barbie, só quando tiver filme de herói, só quando tiver Star Wars, só quando tiver outro filme de ficção. Mas, de fato, né, o streaming, ele veio como uma janela que se comprometeu no primeiro momento a ser algo adicional, né? Então, os filmes iam passar a ser exibidos ali dentro e você tem uma certa praticidade. Às vezes, quero ver um filme X, mas não consegui ver no cinema, vou ver no streaming. Então ele nasce com essa ideia, só que isso vai morrendo, né, ao longo do tempo, porque ele mudou completamente a dinâmica justamente desses lançamentos das salas de cinema. Hoje é muito difícil a gente encontrar comédia, tanto brasileira quanto hollywoodiana, em cartaz. E antigamente... Acabou com comédia romântica, né? Acabou com isso. Tipo, é um gênero, assim, que foi completamente relegado para as plataformas de streaming. Que eu lembro que estreou no ano retrasado, eu acho que era nesse momento que a gente estava voltando pro cinema, uma comédia romântica que simplesmente reunia a Julia Roberts e o George Clooney. Era basicamente, tipo, o reencontro deles nas telas depois de muitos anos. Isso pra gente que é fã de comédia romântica é basicamente, assim, tipo, o nosso Barbenheimer. E aí eu fui na sala de cinema e tava muito vazio e o filme foi, tipo, muito mal de bilheteria no mundo todo. E não era um filme ruim, era um filme muito bom. Só que essa perspectiva de que as pessoas entendem a comédia romântica como um filme aqui meio B que eu assisto em casa, precisa dessa experiência. E aí a gente passou a ter uma leva de comédias românticas produzidas no streaming que são assim, parece que eles só pegam o mesmo roteiro e vão remontando e mudam um pouquinho e daí diz, coloca agora uma personagem mais diversa e a gente diz que fez algo novo aqui e tá pronto esse mousse, mas a gente sabe que é a mesma coisa. Então esses filmes de gênero perdem um espaço muito grande, né? Absurdo. Pois é, e tipo, foram todos jogados nessa caixa do streaming e que muitas vezes também não geram nenhuma audiência para a plataforma, porque aquilo ali é um poço sem fundo, né? Você joga uma obra lá e boa sorte de você lembrar que tem um negócio. Outro dia eu entrei na minha lista da Netflix e vi vários filmes que eu nem lembrava que eu tinha botado lá. Porque você não lembra, assim. Simplesmente não tem como. Porque a plataforma não faz o serviço dela. Até porque as plataformas parece que trabalham cada vez mais para apagar a memória do cinema, né? Exato. Tem uma perspectiva de que eles parecem fazer um trabalho de que não exista cinema antes de 2015, assim. Você já não acha... A gente falou mesmo aqui de comédias românticas. É difícil, às vezes, de você achar as coisas mais básicas, assim. Tipo, Harry e Sally, você tem dificuldade de achar. Você tem dificuldade de achar as coisas da Meg Ryan. Você tem dificuldade de achar algumas coisas da própria Julia Roberts, que são grandes. Aqui a gente tá falando de coisas de cinema bem comercialzão. E já é difícil de achar. Então, quando a gente vai para outros caminhos, que são os clássicos, fica ainda mais difícil. Quando a gente fala de cinema brasileiro, é um caminho muito raro. A gente vai ter, por exemplo, cinema brasileiro no Globoplay. E às vezes a pessoa vai para acessar o Globoplay e daí você pensa, esse aqui eu vou conseguir assistir. Mas daí ele não tá no seu pacote, ele tá no pacote se você precisa ter um pacote mais alto para você assistir. Você precisa pagar mais caro. Então, essas coisas criam uma dificuldade até de você se conectar com essa história do cinema que ajuda a formar público, né?
Pois é. E aí desemboca em todas essas críticas que a gente tem acompanhado, né? A greve dos roteiristas, a greve dos atores, cima das plataformas de streaming e aqui pra gente a falta de regulamentação e a falta de você ter pra si os direitos patrimoniais da sua própria obra, que é tipo assim, uma loucura você se matar de trabalhar e dar de graça na mão de uma grande empresa gringa todos os direitos daquela obra ali, ela faça o que bem entender, assim. É surreal o tamanho do buraco que a gente se meteu ao longo do tempo, assim. Não só o Brasil, mas principalmente ele. Mas é isso, assim, o streaming, ele precisa urgentemente de uma regulamentação que muitas das vezes se cruza com essa regulamentação da TV a cabo, da cota de tela, da visibilidade das obras e outras exigências ali dentro, né, mais técnicas, que o streaming precisa começar a seguir no Brasil, mas é uma discussão que está meio parada, né? A gente teve essa audiência pública no ano passado, que foi muito boa, assim, os representantes brasileiros, alguns meio que lavaram a alma, assim, tipo, falaram muita coisa que parecia que estava engasgada há muito tempo para esses representantes, mas até então a gente tá com o projeto parado nas casas legislativas, né? Não teve... desde que o Congresso voltou de recesso no mês passado, nada muito novo nesse sentido de que a gente tem uma perspectiva de, sei lá, vai ser aprovado em maio, junho, até metade do ano. Quanto mais se demora, pior fica, né? Porque você tem uma dinâmica de distribuição no catálogo que remonta a esse espaço predatório das salas de cinema, em que tudo ali praticamente você vai tentar acessar e é tudo estrangeiro. Você quer procurar uma obra brasileira, você tem uma dificuldade enorme. Eu até comentei sobre isso no Twitter uma vez, que eu fui rever Noites Alienígenas na Netflix, e eu digitei a palavra noite na minha televisão, não foi nem no computador. E não vinha o filme, assim, vinha tipo outras coisas, vinha um filme da Jane Fonda de anos atrás que ela fez pra Netflix, assim, nos primórdios da produção de filme da Netflix. Vinha esse filme e não vinha Noites Alienígenas, que a Netflix licenciou e colocou no catálogo. Quer dizer, então ela quis aquele filme pra ela. Pois um filme brasileiro, eu tô acessando na minha televisão no Brasil e eu tenho dificuldade de achar. Quer dizer, eu que sou uma pessoa tecnológica, tive essa dificuldade. Eu sempre fico imaginando. E se meu pai procurasse esse filme, ele não teria paciência, assim. Exato. Simplesmente, não achei. Mas eu assisti um filme com a Jane Fonda que tem noites no título. Era isso que eu ia fazer, assim. E é engraçado porque às vezes você vai pesquisar, aí você fica assim, nossa, mas eu achava que esse filme tinha aqui. E aí a gente trabalha com isso, sei lá, a gente tá rodeado de pessoas que também estão falando disso, e a gente mesmo se questionar, talvez eu tenha confundido, não esteja nessa plataforma. E às vezes está naquela plataforma, só que você precisa entrar num buraco sem fundo pra achar o filme que você quer ver, porque a pesquisa não te ajuda, porque no meio vai aparecer vários banners de outros filmes que você não tá interessado, e geralmente filmes que eles estão com a divulgação naquele momento, né? Então, são lobbies bem complicados, porque eles têm, às vezes, essa preocupação de investir em alguns lançamentos específicos e bombar aquele lançamento do momento, a nova série da semana que será cancelada depois de 3 meses. E essa perspectiva de acervo fica para depois, né? Em relação ao que você perguntou antes, né? Que balanço que se faz? A cota tela de cinema existe dentro do audiovisual brasileiro desde os anos 30. Né, foi descontinuada em 2021. Isso não deveria ter acontecido. Elas estão voltando para o espaço e para a importância que elas devem ter, né, dentro de qualquer política cultural. Quando a gente está falando aqui dessa assinatura da lei e tal, que veio, e daí tem lá a lei da TV paga, então
as plataformas de streaming falam assim, não sou TV paga, eu não me encaixo nesse negócio aí. E aí ela fica de fora disso, porque por mais que a gente tenha, tipo, uma cota que fale sobre a lei da TV paga, ainda assim o streaming não se encaixa totalmente nisso, certo? Ele fica quem? Ele fica num limbo entre TV paga e cinema, assim, é isso? Seria uma terceira categoria, né? No momento ele tá de fora. Mas assim, quanto mais ele vai tentando emular essa questão da TV, mais ele se aproxima de um produto linear, né? Que é como a gente chama um produto que tem programação, né? Então, tipo, canal de TV é uma programação linear. Uhum. Porque hoje você tem a possibilidade de assistir, por exemplo, futebol, que é uma programação linear, porque você vai se programar para ver o jogo lá do Flamengo, do Botafogo, ou de times de outros países na HBO. Então é uma programação linear. Por mais que o jogo fique gravado ali, você assista daqui a 2 semanas, etc., um mês, mas você sabe o dia que aquilo ali vai passar e a hora que aquilo vai passar. Então, cada vez mais, essas plataformas estão investindo nessa programação ao vivo, em querer reality show ao vivo. Às vezes o final de um reality show é ao vivo. Você tem a Globoplay fazendo isso com novela também, né? Todas as Flores teve, acho que os últimos 2 capítulos programados para ir ao ar a tal hora, só na plataforma, quer dizer, então praticamente você tá ligando a TV Globo na hora da novela e indo assistir o capítulo que você quer. Então, isso você já cruza muito com a lei da TV paga. Mas o que mais aproxima o streaming para estar dentro dessa legislação é que quando ela foi aprovada prevendo os próximos modelos de exibição. Então, ela não é uma lei que ela morre com a TV paga. Ela pode ser ampliada ao longo das décadas, né? Tanto que a gente chama ela de marco regulatório infralegal, né? Porque é essa noção, né? A gente tem a possibilidade de contar com uma legislação super grande, bem elaborada, e que ao passo de que as janelas de exibição vão sendo trocadas, elas podem ser incluídas nessa lei. Porque você pensar numa lei específica só para o streaming leva muito tempo, de uma discussão que a gente já tinha que ter vencido, e até ela ser aprovada de fato e entrar em vigor, daqui a um tempo a gente já não vai ter mais streaming. Sei lá o que a gente vai ter daqui a 10 anos, a gente não sabe. Então, fica muito obsoleta. Então, se você colocar o streaming dentro da TV paga, sei lá, o problema é o nome da lei, muda o nome da lei, bota outro nome de lei. Mas precisa estar ali dentro. Segundo informações da EBC, que eles fizeram logo após a assinatura do Lula desse novo momento, eles falam que isso está como uma das ações prioritárias para o próximo passo a ser tomado. E aí a secretária do Audiovisual do MINC, a Joelma Gonzaga, fala que já tem 2 projetos de leis que falam tanto no sentido da arrecadação e de toda uma regulação do streaming, quanto dessa perspectiva da cota dentro do streaming. Então, acho que é uma questão bastante urgente, pois, como a Marina falou, é isso. A gente não sabe o que vai mudar até lá, e nesse momento a gente só está vendo o streaming agindo dessa maneira quase predatória sobre as nossas produções e sobre a forma de consumo das pessoas, sem que isso seja regulado, sem que isso tenha um acompanhamento maior, né? Agora, exatamente. A gente tinha comentado aqui antes sobre a questão do horário, que poderia ser uma das coisas, né, também que vão acabar entrando dentro desse bolo de aperfeiçoamento e tudo mais. A gente está falando do streaming no caso da lei da TV paga, só que a gente tem 2 pontos super importantes que
acabaram ficando em abertos, né, dentro dessa lei, e que seriam os próximos passos, assim. Vocês veem mais alguma coisa, tipo, além desses 2 pontos, horário para cinema e streaming na TV paga, vocês acham que tem mais algum ponto, assim, que não, isso aqui a gente tem que atacar logo também? Eu gosto muito de um inciso que tinha no PL do Randolph Rodrigues, que infelizmente foi enterrado, né? Enfim, vamos lidar com o que nós temos com a política brasileira. Mas enfim, eu gostava muito do PL dele, porque ali dentro ele fez um inciso em que você valoriza o filme brasileiro que foi exibido em festivais de cinema. Então, por exemplo, o caso de Noites Alienígenas, né, que a gente comentou aqui. Se isso já estivesse valendo, quando Noites Alienígenas foi para Gramado e ganhou o maior prêmio da noite, esse filme voltaria para as salas de cinema, teria um circuito maior, sob essa justificativa de que é um filme que vale a pena assistir porque esteve em um festival interessante. Então, os nossos filmes que vão para Cannes, por exemplo, teriam um espaço dentro dessa dinâmica da cota de tela para ser exibido. Então, para mim, assim, eu sempre vi esse inciso dele como uma tentativa a mais de você diversificar essa programação do cinema brasileiro, não deixar que caia tudo nas mãos da Globo Filmes, que esse é uma grande questão pra gente, porque como a Globo Filmes tem o seu dinheiro em caixa, então ela tem condição de pegar muito mais salas para ela do que um filme como Noites Alienígenas, por exemplo. Sim. Então, acho que isso é uma tentativa, né, também de você, primeiro, valorizar os festivais, né, tanto nacionais quanto internacionais, mostrar para o público que aquilo ali é um circuito válido para o filme estar existindo, e você conseguir trazer esses filmes mais diversos para as pessoas que talvez não saibam que eles existem, assim. E se deixar tudo do jeito que tá, provavelmente nunca vão saber, porque vai chegar o Globo Filmes, não vai chegar Noites Alienígenas. Então isso é uma coisa que eu gostaria muito de ver, assim, futuramente, numa cota de tela brasileira, porque eu acho que vale muito a pena. Ao caso do Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho, eu tava lendo uma entrevista do produtor da Vitrine Filmes falando que após o filme ser o escolhido brasileiro como representante do Oscar, eles conseguiram que mais salas se interessassem para exibir o filme. Isso aumentou a vida útil do filme, fez com que o filme se tornasse um dos documentários mais assistidos do cinema brasileiro nos últimos 10 anos, o que é muito positivo, porque o documentário também é uma coisa muito difícil de conseguir entrar no circuito comercial. E ele fala... E ele traz que isso é um exemplo, ele diz, é um exemplo fora da curva. Eu não posso considerar isso para os outros filmes, porque eles não têm esse mesmo espaço que a gente teve. Mas a gente sabe que esses espaços poderiam ser construídos, esses caminhos poderiam ser possibilitados, né? Que é o próprio fato da gente pensar o quanto a série documental faz muito sucesso na TV, e as pessoas ainda têm essa coisa, mas documentário não poderia estrear, mas todo mundo assiste série documental toda hora, séries documentais fazem muito sucesso. Há esse espaço, mas às vezes o filme de documentário brasileiro, por exemplo, não chega na sala porque as pessoas não descobriram, ele não tem esse tempo de fazer esse boca a boca, então acho que esses caminhos são bem legais também. Marte 1 também, né? Marte 1 também é um exemplo de filme que foi muito bem lá fora, quase chegou no Oscar e ficou muito tempo em cartaz, assim. Eu fui ver Marte 1 no cinema depois de meses já de tudo isso, já tinha passado o Oscar, já tinha passado tudo, e a sala lotada, assim, então... A sala que eu fui também estava lotada, eu fiquei tão feliz, e as pessoas saíam animadas e emocionadas. Acho que isso, de novo, a gente volta naquilo que eu falei, né? Essa experiência coletiva que é sempre tão interessante, de que as pessoas descobriram um filme porque alguém falou, o meu amigo falou que é legal, e as pessoas vão em grupo e saem felizes, assim, acho que isso também é muito bom. E tem a parada da gente se ver, né, assim, a gente tá ali, a gente tá se vendo, tá se escutando, tá ouvindo a nossa língua ali, tá vendo os nossos cenários, né, tem uma injeção de brasilidade, de orgulho, né, de reconhecimento. Sim. Que, assim, só exibindo mesmo pra gente sentir. Eu acho que Marte 1 tinha essa coisa que é
É um filme que se passa em Minas, e aí é uma cidade mais no entorno da capital. E eu acho muito interessante porque é um recorte de Minas, é um filme extremamente mineiro, ele tem um jeitinho mineiro, mas é incrível como tem essa coisa de... No Brasil nós somos um país tão imenso e tão gigantesco, a gente tem coisas muito únicas em cada espaço, mas a gente tem coisas que são muito nossas num todo. Então você assiste a Marte 1, você se identifica de uma forma muito direta, que é a mesma coisa que eu tenho, por exemplo, com o cinema do Jorge Furtado. Quando eu assisto Saneamento Básico, quando eu vejo ali o Paulo José e o Tunico Pereira brigando, eu vejo meus avós, eu vejo a minha família do interior do Sul. Mas todas as outras coisas, a gente vê o Brasil inteiro, assim. Exato. Todos os momentos do filme são a construção do Brasil. Eu acho que essas coisas de você ver o regional, mas você vê o nacional, é sempre muito rico. E você fica assim, quanta coisa a gente tem para conhecer no Brasil, que às vezes essas mesmas narrativas que são sempre apresentadas de uma perspectiva que parece que parte ou do centro de São Paulo ou da Zona Sul carioca, nos barram, né? Nos limitam. Quanto a gente tem histórias para contar, assim. Tem um filme que eu gosto, inclusive entrevistei aqui o diretor dele, que é o Urubus, né? Que é um filme que fala sobre pichadores e tal, que é muito isso também, é você num cenário completamente urbano, onde a gente vê isso, a gente vê as pichações ao longo da cidade, e aí tem toda uma discussão, né, em torno disso também, a parte urbanística, de beleza, se aquilo é bonito, se aquilo é arte, se não é e tal. E aí ele faz um filme para mostrar um pouco da realidade daqueles meninos que estão ali, que encontram na pichação um momento de gritar, de falar e tal. Então é tão legal quando a gente consegue conectar isso, né? Pega um segmento, um fragmento de algo que é muito cultural nosso, que às vezes está dentro de um cenário que a gente às vezes nem repara mais, e aí como a gente tem esse fomento cultural, e aí as pessoas começam a trazer aquilo pra gente, a gente começa a olhar para as coisas de um jeito diferente. E uma coisa que eu ia perguntar para vocês é a PL 5.497, que recria a cota de exibição comercial de obras brasileiras nas salas de cinema, né? Então ela estende a questão da cota para o prazo de até 31 de dezembro de 2033. Ótimo, então a gente tem lá 3% até 2033 que a gente vai ter obrigatoriamente exibição dos filmes nas salas de cinema. Mas eu ia perguntar para vocês se existe alguma coisa, algum gatilho ali, alguma coisa que tenha alguma coisa relacionada à progressão de porcentagem, por exemplo. Tipo, se o cinema brasileiro atingir não sei quantos milhões em bilheteria, a gente aumenta para 4%. Se a gente não sei o que, 5%. Existe alguma coisa nesse sentido ou não? É 3% até 2033... E até 2033 vamos negociando esse negócio aí, vendo o que vai dar. Não tem, assim. Isso poderia entrar, por exemplo, nessa questão do decreto, né, que eu falei. Porque aí você vai analisar como que foi o ano para o cinema nacional. E aí falar, a gente conseguiu público para 10 filmes esse ano. Então a meta do próximo ano vai ser a gente tentar... ter público para 20, por exemplo, com sessões a partir de 6 horas da tarde para a maioria deles, assim. Mas não tem nada assim na lei que já foi sancionada, não tem nada nesse sentido. Mas o decreto, assim, para mim, por exemplo, se a gente não tivesse isso, essa necessidade, isso já estaria valendo desde janeiro, né? Então a gente já estaria colhendo os frutos dessa legislação, né? Dessa volta da cota de tela. E me preocupa também porque a gente não sabe quem vai ser o presidente do Brasil a partir de 2027, com a cota valendo ainda, né? Então me preocupa, assim, o quanto que a gente vai conseguir avançar de fato nessa nova legislação. Mas deixarei para dar notícias piores se o pior acontecer e você me convidar de novo para comentar. Tá bom.
Plano Detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas pra você aí que tá ouvindo, fazer coisas diferentes aí durante sua semana, de repente assistir alguma coisa, ler alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, né? Vamos começar com você, Má, o que você trouxe de bom pra gente de Plano Detalhe? Hoje eu vou indicar um canal no YouTube chamado It Boots. É um canal de uma holandesa que viaja pelo mundo na sua moto. E ela vai sozinha em lugares super inóspitos. Assim, impressionante acompanhar todos os vídeos dela, assim, é maravilhoso. Ela agora tá, se não me engano, acho que na Angola. E ela já faz essa viagem de moto pelo mundo, assim, tem alguns anos já, assim. Ela começou um pouco antes da pandemia, e aí tem até uma questão lá na época da pandemia que ela ficou presa no Peru, não conseguia voltar para casa, né, porque tudo fechou da noite pro dia, mas é super interessante, assim, eu às vezes maratono os vídeos dela, eu acho demais, assim, ela percorre um continente inteiro, ela tá ficando na África agora, né, então ela já percorreu vários países africanos. Que sensacional. Na motoca dela, assim, pra mim é incrível, assim, eu não teria a mesma coragem, então gosto de ver, porque eu mesma não faria, e é um ótimo canal pra assistir no final de semana, quando você não tá com vontade de pensar em nada, você quer ver um negócio diferente, coloque nesse canal que é muito bom. Oma, e eu vi aqui são vídeos de 20 minutos e tal. É rapidinho. Tem algum episódio assim pra começar por ele ou você acha que entra e já pega o último aí que ela fez mesmo e vai ser bom? Eu acho que depende muito, assim, né, do que a pessoa quer ver no vlog de viagem. Tá. Eu comecei com ela fazendo a América do Sul ainda, porque é algo que me interessa, assim. Mas eu gostei muito também, assim, dos vídeos dela na Índia, assim. É surreal o jeito que ela mostra o país, porque em cima de uma moto você tem outra perspectiva do lugar. Então vale a pena ver a série da Índia também, que tem umas coisas bem interessantes lá. Pô, sensacional. Já vou assinar já, que eu adoro essas coisas também. Adorei. Show de bola. Renan, e você? Sua estreia aqui com a gente, pode dar 1, 2, 5 dicas, quantas dicas você quiser, mas estamos com um caderninho a postos aqui. Eu vim fazer o meu boca a boca, que eu tenho feito desde o ano passado, para um filme chamado Lenita, do Dácio Pinheiro. Eu assisti ele na mostra no ano passado, fiquei completamente encantado. Aí essa semana passada ele foi exibido aqui no Sesc, eu levei amigos pra ver, e agora o filme ainda tá nesse momento de algumas exibições especiais. Eu sei que ele vai passar ainda esse mês no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, mas eu acho importante criar esse boca a boca para que as pessoas fiquem completamente curiosas, porque quando eu vi ele na programação da mostra, a sinopse não me chamou tanta atenção, mas um amigo me convenceu a ir assistir o filme e eu fiquei completamente encantado pela história da Lenita. A Lenita Perrois foi uma fotógrafa, cineasta, artista e criadora de milhões de tipos de coisas possíveis. E a história dela ficou meio esquecida durante muito tempo. Ela produziu algumas coisas muito importantes. Ela chegou a ser fotógrafa das revistas Manchete e Realidade. Ela fez uma temporada no Japão em que ela fotografou durante 2 anos o país e mandava matérias para cá. Ela foi a primeira fotógrafa brasileira a expor no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Ela produziu a estética de vários filmes, inclusive ela que é responsável por todo o figurino e pela preparação da Vera Fischer em A Super Fêmea. Ela chegou a dirigir o filme dela, que é o Mestiça, a Escrava Indomável, com a Sônia Braga. Era um filme que estava perdido. A Cinemateca conseguiu remontar o filme com alguns pedaços que foram encontrados no ano passado. Só que o fato é que a Lenita simplesmente, depois de uma fase nos anos 70, ela desaparece. E a maioria das pessoas não sabe onde ela foi parar. E tem sido muito incrível porque, por exemplo, na sessão do Sesc que eu fui, tinha algumas pessoas que conheceram ela, que foram fotografadas por ela e não sabiam da história dela. Eu não vou dar muitos outros detalhes porque tem coisas muito legais no filme, a montagem do filme
é maravilhosa. Vocês podem seguir o perfil do filme no Instagram. É Lenita_filme, mas filme sem o E no final. E aí lá eles colocam geralmente quando vai ter as sessões, até que o filme estreie comercialmente mesmo. Eu acho o trabalho do Dácio Pinheiro incrível, e aí eu vou aproveitar e recomendar um segundo trabalho dele, que é o documentário Meu Amigo Cláudia, de 2009, e que esse é mais fácil de vocês acharem, ele está disponível no Mix Brasil Play, então é só vocês colocarem Meu Amigo Cláudia Mix Brasil. É um documentário de 2009 que reconta a história da Cláudia Wonder, que foi uma travesti extremamente importante no underground de São Paulo nos anos 80, e que a partir dos anos 90 ela se torna uma ativista muito fundamental também para a cultura LGBTQIA+. E é incrível a história da Cláudia, porque ela era performer de banda punk, ela performava no Madame Satã, enquanto se jogava sangue falso, ela chegou a fazer filmes com Alfredo Sternheim, ela trabalhou com muitas pessoas, ela era amiga do Caio Fernando Abreu, e aí depois ela se torna uma figura política importante aqui em São Paulo, e a história dela é muito, muito interessante, muito rica, e é um filme que está com o acesso mais fácil, gratuito para você poder assistir, então vale a pena assistir Meu Amigo Cláudia e ficar atento aonde vai ser exibido Lenita, porque são 2 documentários muito interessantes sobre 2 figuras femininas extremamente ricas e maravilhosas. Eu acho que o cinema do Dácio sempre me encanta, porque ele tem um olhar muito forte sobre pessoas que buscam viver a sua liberdade, a sua verdade de uma forma muito única. Então acho que isso me encanta demais no cinema dele. É isso. Nossa, sensacional. Olha aí, saí hoje com o meu caderninho cheio aqui. Demais. Já até coloquei aqui também na minha lista esses 2. Fiquei curiosíssimo. Bom, para fechar aqui, vou dar um filme brasileiro também, para que as pessoas possam assistir. É um que já foi, né, já passou, e muita gente já foi inclusive no cinema assistir e tal, e eu assisti só agora recentemente, que é Eduardo e Mônica, né? Um filme com Alice Braga e com o Gabriel Leone, e é um filme que é uma releitura ali, né, da música do Renato Russo e tudo mais. Enfim, eu gostei muito do filme, achei o filme assim uma gracinha, um filme, sabe, que dá um calorzinho ali quando você tá assistindo. Ele tem algumas críticas que são feitas e tal, mas é um filme, né, é uma comédia romântica, a gente pode dizer. A gente tá comentando aqui sobre comédia romântica, e eu acho que é isso. A Alice Braga especialmente tá muito bem no filme, assim. Eu gosto também da atuação do Gabriel Leone, mas eu acho a personagem da Alice um pouco mais complexa, assim. O filme é dirigido pelo René Sampaio, que já tinha feito outras coisas, né? Já tinha feito Impuros, enfim, tinha feito Faroeste Caboclo também, ele trabalhou lá. Então, assim, um cara que conhece da obra do Renato, e aí tem esse filme que é esse calorzinho. Fácil também de assistir, tá na Globoplay, tá no Prime, né? Prime Video. Enfim, é um bom filme aí para se assistir, um filme brasileiro gostoso, daqueles assim de aquecer o coração e reviver um pouco dessa comédia romântica que a gente comentou aqui. Chegamos aqui no final desse podcast Cinemação 543, batemos esse papo sensacional aqui sobre as leis de incentivo que estão chegando aí, né? Um papo um pouco mais otimista dessa vez, né, Má? Hoje a Má tava até de chinelo, usando chinelos, de tanta tranquilidade. Já tô na sombra e água fresca, pelo menos um dia na vida, depois desses 4 anos. Tinha que vir, né? Nossa, você nem fale. Má, queria te agradecer aqui mais uma vez a sua presença, sempre maravilhosa ter você aqui. Espero que os próximos podcasts que você venha, a gente continue nesse ritmo otimista, feliz, curtindo, abrindo champanhes, mas vamos continuar atentos, né, Má? Porque a vigilância realmente não pode parar, a gente não pode baixar a guarda nesse momento, e eu queria que você deixasse meios de contato, sites, redes sociais, como que as pessoas fazem para chegar até você,
porque você está num trabalho árduo também de divulgação de tudo isso que está acontecendo com o audiovisual, né, Má? Isso. Bom, as pessoas conseguem me encontrar quase que diariamente no Twitter. É @marinarodri 2_. Lá eu posto várias coisas, comento muita coisa sobre cinema lá, não tão atrelado ao Simplificando Cinema, mas toda quinta tem o meu podcast aí disponível no Spotify, no Google Podcasts e na Apple também, em que eu falo. Agora eu tenho uma co-host comigo, que tá estreando. Aí sim. Essa semana vai sair o segundo episódio, assim, nossos juntas. Então os episódios estão um pouco maiores, o que é bom. Tem uma troca legal ali de conversa. E lá é essa dinâmica, assim, a gente fala sobre cota de tela, sobre vários mercados pelo mundo, não só o brasileiro, legislações, o que vem acontecendo. Às vezes tem alguns episódios especiais, né? Gravei um episódio especial lá sobre a Sociedade da Neve, né? Sob a perspectiva da produção do filme, né? Então é sempre nesse foco, né? De produção, distribuição e legislação. E todo sábado lá no Substack tem a newsletter do Simplificando Cinema, né? Mas aí já é mais voltado para a América Latina, né? Então é um boletim de notícias que sai todo sábado aí com as principais notícias da semana nesses países latinos, incluindo o Brasil. E lá também tem uma dica semanal aí de filmes que é feita pelo Ângelo Corte, né, que é o idealizador aí da página Cine Livre Latino-Americano. Caramba. É um cara aí que tá estudando para ser curador, e o cara é fera, assim, bota só muita coisa legal lá pro pessoal procurar e transformar um pouco o olhar também, ficar só em Hollywood todo tempo. Boa, sensacional. Quando eu vejo que a Má tá gravando podcast assim, eu sei que vencemos, porque quando a Má começou aqui, a Má nem gravava, né, Má? Nem sabia como é que foi. Não sei se aqui foi a estreia, mas foi um dos primeiros, pelo menos. Foi. Eu acho que foi a estreia, acho que foi o primeiro podcast que eu fui, foi o de vocês, realmente. Foi. E aí fui tomando gosto e agora estou aqui e no meu próprio. Que demais. Obrigado, Má, novamente. Que demais ter você aqui. Renan, muito obrigado também. Que estreia maravilhosa você aqui. Espero que a gente possa se reencontrar em episódios futuros. Foi incrível ter você aqui. Muito obrigado por compartilhar todo esse trabalho, seus estudos com a gente. Acho que isso é muito válido, principalmente porque a gente consegue abrir, né, a nossa visão para essas coisas e ter um pouco mais de profundidade, né, para a gente conseguir conversar também. Então, muito obrigado. E também deixa seus meios de contato. O Renan já é podcaster, já conhece o meio. Então, deixa também como que as pessoas fazem para ouvir você no seu podcast. Maravilha, eu que agradeço, eu adorei o papo, acho que foi excelente. Vou deixar fazer primeiro uma outra coisa, dizer que o Kleber Fak, que trabalha comigo, ele é muito fã do podcast. E aí, quando eu contei que eu ia vir aqui, ele ficou assim, nossa, eu adoro eles, é meu sonho participar. Eu tô fazendo a propaganda aqui pra ele. Ele vai saber agora que eu falei aqui. Mas enfim, o Kleber faz comigo o nosso podcast, que é o Vamos Falar Sobre Música. A gente lança episódios todas as segundas e quinta. Na quinta-feira é um episódio maior, que a gente debate algum tema mais recente ou algum outro tema livre. E nas segundas-feiras a gente faz episódios especiais, em que a gente discute clássicos da música. Então a gente pega alguns álbuns especiais e a gente também faz entrevistas com artistas sobre lançamentos. Além disso, vocês podem me encontrar nas redes sociais, _Renan Guerra em tudo. Vocês podem me ler no Screen Aniel, lá eu acabo escrevendo mais sobre cinema. E agora, esse ano, eu comecei uma newsletter também, que é só vocês procurarem no Substack como Renan Guerra, porque eu não estava muito criativo nesse dia para criar um nome para newsletter. E aí lá eu reúno alguns links, tanto de música, faço geralmente os lançamentos da semana de música, dou dicas de cinema e algumas outras coisas que passam pela minha cabeça. E lá eu também coloco um lembretinho dos textos que saíram para quem não achou os outros links todos, essas coisas todas. É isso.
É isso, muito obrigado. É isso, pessoal. Olha, leiam, escutem, vão atrás desses dois aqui, porque realmente é informação de gente que tá ali, que tá olhando, que tá observando, tá estudando, e é por isso que a gente traz eles aqui. Então só tenho que agradecer. Lembrando você que tá ouvindo, se você gostou desse episódio, quiser ajudar na discussão, mandando suas críticas, análises, perguntas e tudo mais, você pode mandar seu comentário aqui através das nossas redes sociais, né? Sempre buscando por Cinemação, ou através do nosso e-mail contato@cinemação.com. Além disso, vale a pena seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast, curtir lá na Deezer, se inscrever no Castbox para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica também o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho. Você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. E é isso, o podcast Cinemação 543 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.